Fala galera do canal do Professor Thiago Lira! Deixa eu te fazer um pedido, se você tá gostando do canal, se gostar do vídeo, deixa seu like, marca aí pra mim, tá? Compartilha o vídeo, aciona o sininho para você estar recebendo aí todas as dicas sempre quando eu coloco, tá bom? O intuito desse vídeo agora é muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o edital do Ministério Público do Rio de Janeiro, o MP, tá? Da FGV, Getúlio Vargas, e vou dissecar com vocês, dando dicas do que é muito importante para a sua prova do MP. Beleza? Nós temos aí a prova de técnico, que é nível médio, e analista. E o melhor, dá para fazer as duas, porque o técnico vai ser à tarde e analista de manhã. Beleza, pessoal? E também você que está estudando para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, dá para fazer essa prova também, porque o edital ainda não saiu, beleza? Compra na internet um módulo de legislação do MP, tá? Eu acho muito legal porque o MP chama muitas pessoas. Eu, particularmente, sou fã do MP, foi um concurso que eu estudei muito em 2011, consegui passar, consegui ser chamado, tá? Só não tomei posse, porque depois eu fui passar para outro concurso, tá? Então, assim, tem um carinho enorme, estudei muito na época, 2011, estudei legislação do MP, vale a pena, um excelente órgão, um excelente cargo, um excelente edital, tá? Então vamos começar? Vamos pegar o edital, vou pegar o edital de técnico do MP. Primeira coisa, pessoal, são 30 questões, cara. 30 questões. Quem acha que português aí é brincadeira, não é, cara. Português é coisa séria. Português é o diferencial em concursos públicos. Se você ainda não entendeu, cara, coloca uma coisa na sua cabeça. Nunca pare de estudar português. Se você quer realmente passar em concurso público, nunca deixe português de lado. É muito importante e cada vez mais as bancas estão voltando com questões de gramática mesmo, tá, pessoal? Realmente, se você quer um bom concurso, continue estudando português sempre, sempre, sempre. Galera, primeira coisa que eu quero falar com vocês então. Olha, você vá na internet e baixe 3 provas da FGV que eu vou falar agora. Primeira prova é técnico judiciário, tá bom? Do Tribunal de Justiça do Ceará. Foi uma prova agora desse ano, tá bom? De 2019. Foi uma prova agora de setembro, onde você tem ali questões de português muito boas ali, tá bom? Vale a pena para você entender a linguagem da banca. Segunda prova, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também 2019, tá bom? Banca FGV, muito legal para você entender a FGV. E outra que eu te indico é a prova da Prefeitura de Niterói, Prefeitura de Niterói também, Fundação Getúlio Vargas. Primeira coisa que você vai entender é que a FGV, de um tempo para cá, tem uma tradição de colocar textos pequenos, tá? Textos curtos e trabalhar com muita semântica, beleza? Isso é muito importante para a FGV aí. Bom, vocês devem conhecer essa tabela. Essa tabela está no edital do MP, tá bom? Da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou olhar esse conteúdo programático e nós vamos falar de cada ponto. Vamos lá? Vem comigo? Então, beleza. Elementos de construção do texto e seu sentido. 2 pontos. Gênero do texto, literário ou não literário, narrativo, descritivo ou argumentativo. Pessoal, uma coisa legal aqui é entender os 3 tipos de textos. Se você não conhece, tem uma videoaula minha aqui sobre os tipos de texto, tá? Entenda os tipos de textos: narrativo, aquele texto que está em movimento, sequência temporal; descritivo, rico em adjetivos, tá bom? E o texto argumentativo, aquele que quer te convencer de alguma coisa, é aquele famoso texto argumentativo do Enem, né? Que você já fez com certeza uma redação do Enem, tá? Então esses 3 tipos de texto são muito importantes, principalmente a diferença do narrativo para o descritivo. O descritivo ele é parado, rico em adjetivo; o narrativo ele tem uma sequência temporal. Beleza, pessoal? Continuando, interpretação e organização interna. Rapaz, risca aí com a sua canetinha vermelha, organização interna. A FGV adora trabalhar com os elementos de coesão textual. A belíssima banca. Então, por exemplo, questões como elementos anafóricos dentro do texto, né? Chamado endotextual. Como assim? Exemplo, eu tenho um pronome e esse pronome se refere a algo para trás do texto. E, por exemplo, a banca vai perguntar: o pronome me se refere a quem no texto? O pronome tal se refere a quem no texto? Cara, essas questões de volta ao texto caem muito realmente na FGV. Fique ligado, tá bom? E dentro também desse tópico do edital, que fala de organização interna, eu falo para vocês de conjunção, cara. Conjunção cai muito na FGV, tá? Estude conjunção, tem vídeo aula aqui, minha completa inclusive. E conjunção, pessoal, você dê atenção especial à conjunção coordenativa. Muito importante a conjunção coordenativa, as 5: aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa.
vale muito a pena. Beleza, pessoal? Inclusive tem aula minha nova aí sobre orações subordinadas e coordenadas, que tem a ver também com esse conteúdo de conjunção. Então, nessa parte do edital Organização Interna, fique ligado na coesão textual para trás, tá? Com a anaforia e também com a organização interna de conjunção. Continua aqui o edital. Semântica, 2 pontos. Sentido e emprego dos vocábulos, campo semântico. Galera, olha, semântica é o sentido das palavras e tudo mais. Pessoal, a FGV adora essa parte. Campo semântico, então, sempre tem uma questão, tá? Nessa parte aqui de campo semântico, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ó, lápis, caneta, borracha e chuteira de futebol. Qual é a palavra que destoa? Chuteira. O que é isso? É campo semântico. As 3 primeiras estão num campo semântico, mas essa última não, tá? Isso aqui é muito importante para a FGV, tá bom? E dentro da semântica você também precisa estudar sinônimos, tá? E dê uma olhada também parônimos e homônimos. Então a diferença de retificar, ratificar, mandato, mandato, flagrante, flagrante, isso é muito importante também na FGV, tá? E ele continua, emprego dos tempos e modos verbais. Pessoal, tem que conhecer os 3 modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Repare que ele está falando aqui dentro da semântica ainda. Então, o que é isso? É estudar a semântica dos verbos, tá? Então você tem que entender que, por exemplo, no indicativo, tá? O presente indicativo estabelece uma rotina, tá bom? Então ele pode perguntar por que o autor do texto está usando muito presente indicativo? Porque o autor do texto está estabelecendo rotinas. O pretérito imperfeito subjuntivo estabelece rotinas do passado. O pretérito perfeito é uma ação acabada, finalizada. O mais que perfeito é o passado do passado. O futuro do pretérito é aquele passado anterior a uma outra ação passada. Então, essas semânticas você precisa realmente prestar atenção. Beleza, pessoal? Dá uma olhada na semântica. Imperativo estabelece uma ordem, tá? Subjuntivo, uma dúvida. Isso aqui é muito importante, tá? E ele continua. Morfologia. Morfologia basicamente são as classes gramaticais. Vamos ver. Morfologia, 2 pontos. Reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais. Pessoal, as classes gramaticais mais importantes, tá? Com certeza são pronomes, tá? Dentro de pronome, pronome relativo é campeão de audiência, tá? Conjunção, como eu falei para vocês, muito importante. Verbos, aqui já falamos um pouquinho de verbos, mas você também pode trabalhar dentro de verbo, vozes verbais, tá bom? Voz ativa, voz passiva, analítica, sintética, reflexiva, recíproca. As vozes verbais, a FGV adora. Salve engano, Prefeitura de Niterói, vozes verbais, tá bom? Uma questão da FGV que vem caindo. Qual é a alternativa que admite transposição para voz passiva? Basta achar uma alternativa que tenha objeto direto, porque o objeto direto é a condição para ter aí a transposição para voz passiva. Beleza? Outra classe gramatical cai muito. Então eu falei de pronome, conjunção. Dentro do pronome, pronome relativo, fique ligado, tá? Pronome oblíquo também é muito importante, pronome oblíquo, tá? A colocação dos pronomes oblíquos, muito importante. Fique ligado, próclise, mesóclise, ênclise, isso aí cai muito em prova, tá? Outra classe gramatical, advérbio também é muito importante, advérbio. Saber que o advérbio é invariável, né? E eu também posso olhar também um pouquinho de substantivo, plural dos substantivos compostos. Pessoal, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, em sites de questão de concurso, você vai ver que o uso do hífen, uma das poucas bancas que cobram o uso do hífen é FGV, tá? Então você tem, por exemplo, substantivos compostos, plural dos substantivos compostos, enfim, variáveis, isso é muito importante, tá? E indicaria também o uso do hífen. Então, ó, pronome, advérbio, conjunção e verbo, substantivo nessa parte também que eu falei para vocês, muito importante. Beleza? Continuando, ele fala assim, ó, processo de formação de palavras. Galera, processo de formação de palavra tem que conhecer derivação prefixal, sufixal, tá? Composição por justaposição, aglutinação, a diferença lá na derivação para sintético, para síntese, para derivação prefixal, sufixal. Isso aqui é muito importante na FGV. Ele fala mecanismo de flexão dos nomes do verbos. Pessoal, dentro dos verbos, quando você vai pensar em flexão verbal, tá? Você tem que pensar em conjugação, tá? Saber que o verbo concorda com o sujeito e conjugação. Aqui eu indico os verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ver, o verbo vir, tá? E os seus derivados, intervir, entreter, no caso do verbo ter também, verbo ver, verbo vir, verbo ter, verbo por também é muito importante,
Então, verbo ver, verbo vir, verbo ter, verbo pôr e esses derivados. Derivado do verbo pôr, compor, tudo bem? Do verbo ter, entreter, do verbo vir, intervir, tá? Entre outros. Muito importante, então, você dar uma olhada nisso aí. Tá bom, pessoal? É muito importante. Continuando agora, sintaxe, frase, oração e período. Já vi questão da FGV perguntar quantas orações tem no período, sabendo que cada oração gira em torno de um verbo. Isso é muito importante. A exceção fica com as locuções verbais. A locução verbal funciona como uma oração só. Fique ligado nisso aí. E ele fala termos da oração. Galera, o que são termos da oração? Termos da oração são as funções sintáticas. Então, tipos de sujeito é importante, predicado, aqui no vídeo, no meu canal, tem tipos de predicado aqui, objeto, complemento nominal, tá? E agora ele é explícito aqui, ó, ele fala, ó, coordenação e subordinação. Tem um último vídeo meu, se não me engano, ou penúltimo, um vídeo de 20 e poucos minutos que eu falo o essencial das orações coordenadas e subordinadas. Dá uma olhada também, muito importante. E deixa seu like, tá? Dentro das orações subordinadas, pessoal, estude principalmente as subordinadas substantivas, tá? Muito importante. Saber, por exemplo, que as substantivas começam com a conjunção integrante e as adjetivas com o pronome relativo, beleza? Muito importante. E mais uma vez, conjunção, porque conjunção é a alma do período composto, tá? Conhecer as conjunções subordinativas é muito importante, beleza? Causal, comparativa, concessiva. A concessiva, amigos, cai muito, embora, ainda que, conquanto, tá? Mesmo que, por mais que, malgrado com L, isso aqui é muito importante dentro das orações subordinadas e coordenadas. Ele continua, concordância nominal e verbal. Galera, concordância não tem o que falar, é muito importante. Principalmente a verbal, onde você tem ali estrutura de sujeito e verbo, tá? Tem que estudar a concordância verbal. Cuidado com os verbos impessoais, verbo haver, verbo fazer, tá? Concordância da voz passiva, diferença da voz passiva sintética para o índice de determinação do sujeito, isso tudo dentro de concordância verbal. Na concordância nominal, pessoal, muito ligado com a diferença de adjetivo e substantivo. Adjetivo e advérbio. Advérbio é invariável, adjetivo é variável. Então, por exemplo, quando que você vai variar bastante, a palavra muito, a palavra meio, tá? Tudo isso, se for advérbio, é invariável. Se for adjetivo ou pronome, adjetivo varia. Então, muito ligado aí, fica ligado. Concordância, realmente, pessoal, tem que estudar. Concordância verbal é importantíssima no caso, tá? Relação sujeito-verbo, quando que eu posso variar a concordância com o pronome relativo que, concordância com o pronome relativo quem, concordância com termos partitivos, fracionários, enfim, aula de concordância, tem que estudar, beleza, pessoal? E ele continua, transitividade e regência. Galera, existem verbos que caem muito em concurso. Transitividade, inclusive, tem vídeo meu aqui que eu falo de predicação verbal. Muito importante, você conhecer o que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, isso aí, tá? Isso é muito importante. Agora tem verbos que são muito importantes dentro da regência, como o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo chegar, o verbo visar, tá? São verbos que vão ter mais de uma regência. O verbo lembrar, o verbo esquecer, lembrar-se, esquecer-se, pagar, perdoar, tá? São verbos, verbo preferir, são verbos que caem muito em concurso. E você sabe que a regência anda junto com a crase, tá, pessoal? Então, regência, principalmente desses verbos que eu falei com vocês aí para FGV, tá bom, pessoal? Continuando, colocação, padrões gerais de colocação pronominal. Então, mesóclise, próclise e ênclise. Não posso iniciar oração com pronome oblíquo. Os dois casos de mesóclise, né? Futuro do presente, futuro do pretérito, muito importante, tá? Estude também, estude também a colocação pronominal nas locuções verbais, tá? No infinitivo, onde o lucro do verbo está no infinitivo, no gerúndio. Quando tiver particípio, não pode ir lá para frente. Então, colocação pronominal, muito importante. Você tem realmente que conhecer, tá? E ele continua aqui, ó, mecanismos de coesão. Já falei com vocês. Principalmente conjunção, tá? Conjunção e esse recurso anafórico. Continuando, ortografia e acentuação gráfica. Pessoal, principalmente acentuação gráfica, tá? Não tem como escapar. É um assunto que o seu concorrente vai saber, tudo bem? Ele já decorou as paroxítonas terminadas em R, X, N, L. Ele decorou as oxítonas terminadas em tal, tá? Isso tudo
é muito importante, tá? Muito importante para você. Uma dica aí também para a FGV são os as falsas proparoxítonas. Por exemplo, a palavra história e historia, tá? História é paroxítono terminado de tongo, mas alguns poderiam entender que ela é proparoxítono, porque rompe e ficaria o ri e o a. Então, teria acento porque é uma proparoxítona, tá? Enfim, um outro assunto de acentuação gráfica. Se eu tiro o acento, muda a semântica. Exemplo, sábia e sabia, né? Polícia e policia, tira o acento. Isso aí é muito importante também. Então, a acentuação gráfica aqui é a dica de ortografia, tudo bem? Ele fala agora de crase. Crase é primo aí da regência, né? A crase é primo da regência. Então, tem que entender os bizus de crase, tá? Crase é assim, não tem muito o que falar. Crase tem que estudar. Uma dica que eu dou sempre é estudar os casos facultativos de uso da crase. Crase antes. Será que tem uma... Claro que crase é o acento grave que a gente está falando, né? A crase é a fusão, óbvio. Mas vamos falar assim. Então, crase facultativa antes de pronome possessivo feminino, depois da palavra até, antes de nome próprio feminino. Esses 3 casos de crase facultativa são muito importantes. Eu confesso que não sei se tem aula minha no canal sobre os usos facultativos da crase. Se não tiver, eu vou fazer. Beleza, pessoal? Então, crase muito importante. Pontuação. Galera, pontuação é o uso da vírgula, tá? Aqui no canal tem o uso da vírgula, parte 1, 2 e 3, muito importante. Assista, principalmente vírgula não separa. Fala, galera do canal do professor Thiago Lira. Tive um problema técnico aqui, dei uma cortada aqui no vídeo, mas vamos voltar, beleza? O importante é dissecar a FGV para MP Rio de Janeiro. Então, falava de uso da vírgula. Aqui no canal tem 3 vídeos de uso da vírgula, tá, pessoal? Muito importante. Fique ligado, não separa sujeito e verbo, nem verbo de complemento. Posso ter uma adjunta adverbial, claro, no meio ali, tá bom? O uso da vírgula é o principal dentro do item de pontuação, beleza? E ele continua, reescrita de frases, substituição, deslocamento, paralelismo. Pessoal, reescrita de frase realmente é um conteúdo muito grande, mas, por exemplo, você pode reescrever uma frase deslocando elementos. Será que vai mudar a semântica? Você pode substituir uma conjunção pela outra, então tem que conhecer as conjunções, tá? Reescritura de frase é muito importante. Então, assim, tem que treinar mesmo, tem que ter um conteúdo gramatical importante. Então, será que eu posso trocar o porém por contudo? Posso trocar o porém por visto que? Vai trocar a semântica. Então, ou seja, são reescritura. Posso inverter as ordens dos elementos? Será que vai alterar a semântica? Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é muito importante para a FGV e aí é um conhecimento muito grande mesmo, tá? Mas, principalmente, eu indico aí conjunção, tá? E os pronomes. Posso trocar uma palavra por um pronome? Posso trocar um objeto direto por um pronome oblíquo? Posso trocar um pronome relativo o quê por um pronome ao qual, as quais? Cara, isso é importante. Então tem que conhecer essa parte gramatical para fazer as reescrituras, tá? E ele continua. Variação linguística, norma culta. Questão agora, não lembro se é da Defensoria ou do Tribunal de Justiça do Ceará, que essas provas que eu falei para você baixar, perguntava se na redação que esteja na norma culta. Então, norma culta, linguagem formal, e linguagem informal ou linguagem coloquial, tá? Linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, aquela que você não precisa estar muito preso aí às regras gramaticais. Então, galera, em suma, FGV é uma belíssima banca, MP é um belíssimo concurso, são 30 questões, tá? Dentro disso aqui tudo, Thiago, o que é mais importante? Repito, conjunção, verbo, principalmente vozes verbais e os tempos verbais, reconhecer a diferença do indicativo para o subjuntivo, isso é muito importante. Pronomes oblíquos e relativos. Dentro do pronome, a colocação do pronome oblíquo, tá? Se é caso de próximo, mesóclise e ênclise, são casos importantíssimos. A acentuação gráfica, sempre cai a acentuação gráfica. E concordância também, muito importante, concordância verbal principalmente, tá? As regras de concordância e também crase. Crase também é muito importante para vocês, tá? Não está explícito, pessoal, mas eu também indicaria, se você pudesse, assistir, por exemplo, aqui a minha videoaula de figuras de linguagem, tá? Porque ele fala de semântica e tudo mais. Figura de linguagem, diferença de denotação para conotação, é muito importante também. Tem videoaula minha que eu falo das 10 figuras que são mais importantes. Um vídeo curto e vai ajudar você. Então, galera, baixe a prova do Tribunal de Justiça do Rio de Ceará desse ano, tá? FGV. Baixe a prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro também, tá?
belíssimas questões e baixe a prova da Prefeitura de Niterói. Você verá ali que as questões de interpretação são questões pequenas, questões curtas, tá? E é muita questão de interpretação e muita semântica, beleza? Assinale alternativo que tem o mesmo sentido da palavra tal, sublinhada. Enfim, tem que treinar mesmo. Então, galera, é isso, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, por favor. É muito importante isso para que a gente possa continuar colocando mais e mais dicas para vocês aí, tá? Espero que você consiga a sua aprovação aí no concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Vamos que vamos e, compartilhe o vídeo também e se inscreva no canal. Valeu, galera!